Amiga, você já passou por uma crise existencial na sua vida? Aquele momento de autorreflexão que você fica: "Meu Deus, o que eu estou fazendo?". Pois é, eu acho que isso é muito normal, principalmente numa fase da vida entre os 20, 30 anos, depois dos 30 também, que você acha que a sua vida tá caminhando, mas será que tá de verdade? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sem roteiro, sabe por quê? Porque eu tive essa ideia ontem de madrugada, enquanto eu conversava com meu amigo ChatGPT. Não me julguem, porque tem motivo, vocês vão entender. Primeiramente, me perdoe mais uma vez pela minha voz. A gente já tá fazendo um bingo, daqui a pouco vai ficar meio a meio. Metade dos episódios eu tô normal, os outros, todos eu estou doente. Nossa, mana, mas todo dia você tá mal? Sim. Aparentemente, eu tenho um sistema imunológico de um tomate e eu estou tossindo, aí tô rouca, mas pelo menos a dor de garganta está suportável. Dado esse update, eu queria falar que esses prints foram tirados exatamente às 3h33 da manhã. Então, deve ter um significado muito profundo, né? O número tá igual. Para dar um contexto maior para vocês, eu falo de crise existencial num sentido mais leve da palavra, tá? Não tô patologizando a situação. Eu acho que tem pessoas que realmente precisam de um acompanhamento psicológico, às vezes psiquiátrico, para se entender, para se encontrar. Não é disso que eu estou falando. Eu tô falando da parte não patológica da crise existencial, de você se questionar das suas escolhas, do seu caminho, porque é um momento da vida que é muito decisivo, né, se você pensar. O que você fez até agora construiu quem você tá hoje, aonde você tá no momento, mas ainda tem, se Deus quiser, muito mais vida para frente do que para trás. E agora você tem muito mais habilidade de controlar o seu caminho e as suas escolhas do que você tinha antes. Se você pensar que, por exemplo, até os 12 anos, tudo era decidido por você. Até muitas vezes a roupa que você usava. Até você sair de casa, você continua sendo controlada pelos seus pais, seja por questões financeiras, questões de regras gerais da casa. Então, por mais que às vezes você tenha passado por um período aí de, vamos supor que você tenha a minha idade, 26. Eu só saí de casa tem 1 ano e meio. Apenas há 1 ano e meio eu sou capaz de tomar qualquer decisão sem respingar ou sem ter que dar muita satisfação para os meus pais. Ou seja, a minha vida é um pouquinho mais minha. E aí nos próximos 26 anos essa dinâmica permanece. Acredito que assim, se você pretende ter filhos, e aí quando os filhos entram na jogada isso pode mudar um pouco, porque você tem que se doar muito, mas enfim, são parênteses, né. Por que que eu tô falando isso pra você, minha amiga? Desde o começo desse podcast, e eu mencionei isso no episódio anterior, eu falo muito sobre a questão da minha carreira, sobre como eu ainda estou me descobrindo. E eu vim contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória até aqui. Não só para que as outras divas que também não sabem ainda, não tá com um futuro definido ou decidiu mudar de ideia, desistiu de alguma coisa, decidiu transicionar de carreira, de futuro, às vezes trancou a faculdade para fazer um intercâmbio, para que você entenda, minha amiga, que não, você não está sozinha e não, você não está perdida. Desde criança eu sempre fui muito artística. Eu sempre gostei de fazer filminhos, eu e minhas amigas, a gente pegava Barbie e a gente fazia histórias e filmava e eu editava no Movie Maker. Quem lembra do Movie Maker? Os nossos filmes, eu tenho em DVD até hoje, eu tenho várias coisas que a gente gravava com a câmera digital também, como se a gente estivesse se entrevistando e nós éramos as cantoras famosas. Eu sempre gostei de cantar, de dançar. Não sou boa em dança e também não sou boa em desenho, mas eu prefiro 1000 vezes, tipo, desenhar, pintar alguma coisa do que fazer qualquer coisa em áreas de exatas, planejamento, planilha. Me dá até um arrepio. Eu sempre amei teatro, apesar de nunca ter feito aula de teatro. Eu fazia teatro na minha igreja, então eu acho que era um modo também de desenvolver essa parte minha. Eu já fiz curso de que fala promete que vai ser modelo, então eu já fui fazer um teste desses, só que era de uma empresa séria, sabe, pra ser atriz e eu cheguei a passar, mas a minha mãe não via isso como um futuro viável e não é culpa dela. Eu acho que é muito do brasileiro mesmo, a gente não valorizar a arte, não ver a arte como um futuro possível, porque é só muito recentemente que mais pessoas têm tido a capacidade de viver de arte,
principalmente por conta das redes sociais e pelas oportunidades, né, que aumentaram de viajar, de fazer networking e tudo mais. Quando eu tinha os meus 11, 12 anos, quando eu fiz esse teste, não era dessa forma e eu entendo completamente os meus pais. A vida foi passando, eu continuei alimentando a minha parte artística como um hobby, eu sempre amei ler, eu sempre amei escrever. Escrever para mim era uma forma de me expressar. No último episódio desse podcast, postado na semana passada, eu falo sobre como eu sempre fui uma pessoa muito dura, eu tinha essa muralha, eu não mostrava vulnerabilidade. Mas uma das minhas formas de me expressar, exatamente porque eu tinha essa dificuldade, não de acessar, mas de deixar que acessassem partes mais profundas de mim, porque eu sempre fui muito conectada com os meus próprios sentimentos, eu sempre fiz muita autoanálise, assim, era quase inevitável. Mas deixar que outra pessoa tivesse acesso a isso, pra mim era praticamente inegociável, não dava, jamais deixaria. Mas uma das formas que eu mencionei, fiz até uma metáfora de que era uma janelinha na minha muralha, era a escrita. Quando eu ficava com raiva de alguma coisa, de alguém, quando eu brigava com a minha mãe, porque todo adolescente briga com a mãe, eu não ia lá e brigava com ela, e peitava, e questionava, eu não ia tirar satisfação, eu ia e escrevia. Eu descarregava toda a energia daquela situação nos meus textos. Então, escrever para mim era eu me conectar com uma parte mais profunda de mim mesma. Até que em certo momento, claro, como qualquer fangirl que eu sempre fui, eu entrei no mundinho das fanfics. Eu era louca com fanfic, eu ficava as madrugadas e madrugadas lendo fanfic do One Direction, do Justin Bieber, que eu nunca nem fui fã, mas eu gostava de ler as fanfics. Até que eu comecei a escrever as minhas e eu fui muito bem recebida nessa comunidade de fanfics. Lógico, eu não estourei como as grandes fanfics famosas por aí, mas dentro do mundinho do lugar que eu postava, tinham muitas pessoas que acompanhavam a minha escrita e isso me fez muito feliz, tipo, me dava uma reafirmação. Eu nem acho que foi a partir dali, mas talvez ali cresceu-se um sonho já antigo de escrever um livro. E eu digo que cresceu um sonho antigo, porque eu tenho um registro físico, uma prova de que desde muito pequena eu já queria escrever um livro. Eu tenho anotado num papel, eu guardei esse papel, que tá escrito assim: "Futuros livros meus". E aí tinham vários títulos que eu tinha ideia de livros que eu queria escrever. E só pela letra dá pra ver que é uma letra super infantil. Não sei quando isso foi escrito, mas eu acho que eu devia ter uns 10 anos, 9. Ou seja, com 12 anos, quando 12, 13, quando eu escrevi fanfic, eu já sabia que eu queria publicar um livro algum dia. Em 2014, eu comecei a escrever uma segunda fanfic, que na verdade eu achei a ideia tão boa que eu falei: "Não vou deixar ser fanfic só não, eu vou fazer já sendo um livro". E ele se tornou de fato o meu primeiro livro. Em 2020, na pandemia, com muito tempo livre, eu retomei a escrita desse projeto, amadureci ele um pouco e publiquei em 2021, se não me engano. Só que mesmo assim, mesmo publicando o meu primeiro livro, seguir carreira como escritora não era um futuro muito palpável para mim. Não só porque, enquanto eu escrevi o livro, eu estava na faculdade de medicina veterinária, mas também porque você conta nos dedos, no Brasil, autores que vivem exclusivamente da escrita. Hoje em dia, isso é um pouco mais disseminado, porque existe a possibilidade de você publicar um livro sozinho, por exemplo, na Amazon, colocar lá um e-book e só você ganhar com aquele e-book. E aí muita gente, principalmente escritores de hot, que ganham por página lida, conseguem viver e se sustentar, mas também não é uma vida nada abundante, assim. Só para dizer que era difícil para mim me imaginar nesse cenário, principalmente enquanto eu fazia uma faculdade que nada tinha a ver com nada artístico. Eu sempre pergunto: "Então por que que você escolheu medicina veterinária?". Quando você está dentro de uma escola como a que eu estudei, que era um colégio militar, você é sempre orientado para carreiras muito tradicionais, então, você não conversava com ninguém que era meio fora da curva, assim, ou a pessoa queria realmente seguir carreira militar, ou queria medicina, direito, engenharia. A princípio, eu decidi então que eu faria medicina, porque dentre todas as áreas de estudo mesmo, de dentro da escola, as que eu mais me dava bem eram ciências, biologia, química e português, literatura. Só que eu não me via, por exemplo, fazendo letras. Nunca pensei nisso. Eu gostava muito de filosofia e sociologia, eu ia muito bem, mas mesmo assim parecia que aquilo não brilhava como uma possibilidade. Principalmente porque se você olhasse o histórico da minha família, o meu pai era o rebelde, ele foi pro exército, mas todos os irmãos dele são médicos. A minha mãe é dentista.
e os irmãos da minha mãe, um deles é médico também. Então, a medicina, ela parecia pra mim um caminho quase que natural. Tipo, eu vou ser também uma médica, já que a minha família tem vários médicos, minha mãe também é da área da saúde. Então, durante o meu ensino médio, eu foquei em estudar para passar em medicina. Só que, como todo mundo sabe, passar em medicina é muito difícil. Eu, que nunca fui uma aluna destaque, eu não cheguei nem perto de passar em medicina no meu primeiro vestibular, nem pelo Enem e nem pelo vestibular seriado, que é específico da minha cidade. Então eu fiz um ano de cursinho e, assim, foi um inferno, desumano o que os vestibulandos passam. E ali, com toda aquela luta, com toda aquela dificuldade, eu cheguei à conclusão de que eu nem queria tanto, assim, medicina, porque eu não estava disposta a sacrificar tanto da minha vida social, do meu tempo, da vida mesmo, pra passar num curso. Eu falei: "Cara, eu não gosto tanto assim desse curso". E aí que eu comecei a pensar no que eu poderia fazer então, e na época eu considerei 2 cursos, eu considerei medicina veterinária, eu considerei psicologia. Acabei decidindo pela medicina veterinária, porque aí eu já conseguiria entrar no meio do ano e também porque me encantou, assim, me encheu os olhos, conhecer pessoas que estavam cursando veterinária na época e eu achei o curso muito lindo. E então eu entrei na faculdade, passei e foi uma experiência muito boa a faculdade. Eu amei a faculdade, eu estava inclusive comentando isso com alguém essa semana. O curso de medicina veterinária é maravilhoso, é lindo, e eu tive experiências, assim, é lindo, a medicina veterinária é linda, ela é encantadora mesmo. Me encontrei no curso, eu me encontrei, eu me perdi e eu me encontrei. No final, eu sabia o que eu gostava dentro da medicina veterinária. E aí, nesse meio tempo paralelo à medicina veterinária, eu comecei a produzir conteúdo para a internet, em 2020 também. Eu produzia conteúdo sobre livros, que era algo que eu consumia muito, que foi quando eu criei meu canal no YouTube para falar sobre livros. E publiquei também o meu segundo livro enquanto eu ainda estava na faculdade. E aí eu já publiquei por uma editora, teve lançamento, teve várias cópias físicas, ele está em várias livrarias do Brasil, foi outro nível de publicação. Porém, mesmo assim, mesmo depois disso, não havia em mim esse ímpeto de falar: "Então eu vou desistir de tudo e vou querer seguir a carreira como escritora, como criadora, como artista". Só que uma coisa que não te falam, se você é artista, é que você nunca, nunca vai ser feliz se você não trabalhar com arte. Essa é a grande verdade. Você pode trabalhar com qualquer tipo de emprego que for, você nunca vai ser 100% feliz se ele não tiver nada artístico. Quando eu entrei no mercado de trabalho de medicina veterinária, eu me frustrei muito com as pessoas, com as oportunidades, com a índole mesmo de vários profissionais, com principalmente a remuneração. Vamos ser sinceros, né, gente? Eu sei que nenhum recém-formado costuma ganhar muito bem. Mas é de se pensar que você vai ganhar pelo menos proporcionalmente ao tanto de sacrifício que você faz. E na medicina veterinária não é assim, nem aqui na região e nem em nenhuma do Brasil. Existem lugares que são mais valorizados, áreas que são mais valorizadas que as outras, mas a área na qual eu consegui oportunidade, que não era a área que eu mais amava, a área na qual eu tinha me encontrado, foi a área que eu pude começar a trabalhar. Eu não podia me dar o luxo de ficar sem trabalhar, então eu comecei a trabalhar e, na mesma proporção, a ficar doente. Eu continuei produzindo conteúdo dentro do que eu conseguia, mas eram horas muito exaustivas de trabalho, em horários atípicos, muitos plantões, pra ganhar uma miséria, gente, uma miséria vergonhosa. Chegava a ponto de, inclusive, o meu marido falar assim: "Amor, vale mais a pena eu pagar pra você ficar em casa do que você ir dar esse plantão, pelo tanto que você vai ganhar por ele". Isso começou a mexer muito com a minha cabeça. Eu realmente tive um burnout de pressão, decepção, frustração e acho que eu posso dizer que pela falta de me expressar artisticamente. Toda a minha jornada com a medicina veterinária pode até ser um outro tema de podcast, não sei se seria muito específico, mas se alguma amiga minha me perguntasse, é uma coisa que eu conversaria sobre. Mas para o tom desse episódio específico, eu acho que basta eu dizer para vocês que eu não estava feliz. Eu não estava feliz, só que havia em mim um medo gigantesco de olhar para toda essa trajetória de anos, a minha dedicação intensa para a faculdade, para formar bem, para construir alguma coisa, olhar e falar: "Caramba, não gostei do que eu construí. Caramba, não tô feliz com o resultado do meu projeto". E principalmente olhar para as pessoas que eu amava, por exemplo, os meus pais, que sempre me apoiaram muito, inclusive nas publicações dos meus 2 livros.
que sempre pagaram tudo que eu precisava, curso extra, material, roupa de trabalho. Eles sempre me deram tudo. Eu quis começar a atender a domicílio, eles me ajudaram a comprar tudo. Olhar pra eles e falar: "Olha, sabe tudo isso que vocês investiram em mim até agora? Eu não quero mais fazer". Até eu ter a coragem de criar esta frase na minha cabeça, demoraram meses, porque eu não queria admitir nem pra mim mesma que era assim que eu estava me sentindo. Eu queria meio que me convencer de que esse era o caminho, de que em algum momento eu ia ficar feliz com o que eu estava fazendo. Que era só uma fase, que era só porque eu era recém-formada. Ah, todo mundo passa por isso, entre aspas. Em certo momento, eu cheguei pro meu marido e consegui ter a coragem de falar que eu queria desistir da veterinária, que eu queria fazer outra coisa, mas eu não sabia que outra coisa seria essa. Porque a minha mente estava tão confusa que trabalhar com arte, produção de conteúdo, ser artista ainda não me era uma possibilidade. Tudo isso para chegar no que foi o primeiro episódio desse podcast, aonde eu verbalizo que não sabia desistir, porque eu estava com muito medo de olhar para quem estava trabalhando comigo, quem estava me acompanhando nas redes sociais, porque eu produzia conteúdo sobre medicina veterinária. Olhar para os meus pais, para minha família, para os meus amigos e falar: "Gente, não sou mais veterinária". Na verdade eu sou, para sempre eu vou ter meu diploma lá, né, mas eu não estou mais atuando como médica veterinária. Inclusive tem gente que até hoje não sabe. Foi só quando eu tive uma oportunidade de fazer uma renda com outra coisa, que me daria uma segurança mínima ali, que eu tive coragem de sair dos locais aonde eu dava plantão. A minha crise existencial não veio depois que eu desisti. Ela veio enquanto eu estava no caminho errado. E eu não tô dizendo que eu nunca mais vou trabalhar com veterinária, que eu nunca mais vou ser veterinária, nunca, nunca vou atuar, nunca vou fazer nenhuma vacina mais. Não tô dizendo isso, porque o futuro não dá pra gente prever. Mas o que eu posso dizer pra vocês é que não teve um dia desde que eu tomei essa decisão que eu me arrependo de tê-la tomado. Levou mais de um ano pra eu ter coragem de fazer, mas eu tomei coragem e fiz. E desde então, apesar de eu ter me questionado sobre muitas outras coisas da vida, nossa, caramba, quanto tempo eu, entre aspas, né, perdi, ou nossa, onde que eu estava com a cabeça? No fim, eu tenho certeza que era esse o caminho que eu tinha que ter trilhado para eu chegar onde eu tô hoje. Se eu tivesse lá atrás tomado uma decisão de fazer um curso mais artístico, de fazer algo mais direcionado, primeiro que eu não ia conhecer o Diego, meu marido, porque ele foi apresentado a mim por uma amiga da faculdade e talvez eu não ia ter tanta paixão hoje de me esforçar muito para fazer o que eu tô fazendo dar certo. Apesar de eu ter iniciado esse podcast com a minha história, eu sei que essa história não é só minha. Eu não sou a primeira e nem vou ser a última pessoa que toma uma decisão quando tem 18 anos de idade, num curso que quer fazer e depois muda de ideia. Tem gente que muda de ideia no começo do curso, no meio do curso, depois que forma, e tem gente que muda de ideia depois de um ano tentando trabalhar naquilo que formou. Esse foi o meu caso. O que eu quero dizer pra você é que o lugar que vai te fazer bem, que vai te fazer crescer, ele não vai te adoecer, ele não vai te sufocar. Se você olha em volta de onde você tá e pensa: "Meu Deus, não tem nada aqui que eu goste". Se você não consegue ver como crescer a partir dali. Eu pensava muito tipo assim: "Nossa, beleza, eu odeio dar plantão, todo veterinário odeia dar plantão, tô ganhando muito pouco, mas como que isso pode melhorar? Ah, se eu fizer uma pós, né, que aí eu consigo atender como especialista, se eu passar numa residência". Aí eu pensava: "Tá, que residência eu faria que me deixaria feliz? Que pós-graduação eu faria que me deixaria feliz?". E nada me vinha na mente. Quando a gente passa também a querer se conhecer, a gente entende o que que a gente gosta de verdade. E não é que o seu trabalho tem que ser só coisas boas, só coisas que você gosta, ou que o tempo inteiro vai ser fácil. Não é, gente. Mas a crise existencial, ela vem quando há uma quebra, uma incompatibilidade de ideias dentro da sua cabeça. E essa incompatibilidade, ela pode vir de uma coisa que você criou, que você inventou, tipo assim: "Nossa, eu deveria já estar em tal lugar e não tô". Isso aí você inventou na sua cabeça, minha amiga, porque não tem manual de como a vida tem que caminhar. Até porque tem muita coisa que a gente nem prevê e mesmo assim acontece. Ou porque você está fazendo algo que não condiz com o que outra parte de você queria estar fazendo,
sonhava em estar fazendo. E às vezes, quando você sonha algo, quando você quer muito alguma coisa, tudo bem você passar por um tempo muito difícil, ganhando pouco, ganhando nada, só aprendendo, igual lá atrás. Quem queria muito medicina, quem tinha o sonho de fazer medicina, não ia se importar em fazer mais 1, 2, 3, 4 anos de cursinho. Como não era o meu sonho, falei, pra mim não vale a pena. Muita gente não vai se importar de dar 1, 2, 3 anos de plantão noturno ganhando nada, em prol de construir um nome, de aprender, de juntar um dinheiro para fazer uma pós. Não era o meu sonho, então para mim era muito mais sacrificante do que o normal. O que eu queria fazer, aparentemente não tinha nada a ver com o que eu tinha feito. E quando eu digo aparentemente, é porque eu costumava dizer, né? Sempre que alguém me perguntava, o que que você faz? Eu falava, eu sou veterinária e também sou escritora. Aí a pessoa ficava: "Meu Deus", eu falei: "É, nada a ver, né, uma veterinária que publica livros de romance". Mas, aí que entra o nosso queridíssimo amigo ChatGPT. Durante esse ano que eu passei dando plantões, eu ficava muito tempo acordada de madrugada, porque eu não conseguia dormir. Mesmo se não tivesse nenhum paciente internado, mesmo que não chegasse nenhuma emergência, eu ficava num pico de adrenalina, de tensão, que eu não conseguia dormir. E aí, muitas vezes eu via série, lia alguma coisa, mas o que acontecia muito era que eu conversava com o chat GPT para que ele me fizesse testes. Em qual sentido? Eu ficava assim: "Chat, cria um cenário de alguma emergência que poderia acontecer num plantão veterinário e eu vou te dizer qual seria a minha conduta, e aí você me fala se ela tá certa, o que eu poderia mudar, o que que eu falei de errado". Eu nunca usei o chat para ele me passar protocolo ou falar essas coisas, pelo amor de Deus, né, gente? Isso aí a gente aprende na faculdade, a gente lê artigo, né, a gente não vai perguntar para o ChatGPT. Mas eu usava ele muito para fazer essa brincadeira nas minhas madrugadas de plantão. E aí, esses dias eu vi uma menina publicando uma trend pedindo para o ChatGPT escolher uma música que melhor a traduziria. E aí eu falei: "Vou fazer essa pergunta", mas o meu chat ele é muito treinado, bem treinado, ele sabe me responder muito bem. Eu odeio essas respostas prontas e eu nunca peço pra ele fazer nada criativo, porque eu não acho que ele tem essa habilidade. Eu perguntei o seguinte: "Já conversamos há muito tempo, você sabe que eu dava muitos plantões, a gente fazia muitos testes juntos. Não sei se você lembra", eu falando como se fosse uma pessoa, né, a doida. "E agora que eu parei de dar plantão, parei de trabalhar com a veterinária, tô trabalhando como social media e escritora, então tenho feito mais perguntas nesse sentido, e do nada também eu mando umas perguntas aleatórias que não tem nada a ver com nada. Essa é uma delas. Eu queria saber se, dado todo esse contexto que você já tem de mim, se fosse pra você me descrever com uma música, qual seria? Não precisa ser música em português, lá lá lá". E aí, ele começa a resposta dele, que vai ficar muito mais profunda do que você imagina, tá? Vamos desconsiderar que, tipo assim, ele tá lidando comigo como se fosse uma pessoa. Eu sei que o ChatGPT não é uma pessoa, eu sei que ele é uma inteligência artificial e que ele não tem emoções e ele só tá fazendo uma análise categórica, mas você vai ver como é interessante o que ele falou pra mim. Ele falou assim: "Eu pensei bastante no arco da sua vida que eu conheço. A veterinária que vivia de plantão, resolvendo problema atrás de problema, perguntando coisas às 3 da manhã. A pessoa que sempre teve um lado muito criativo e escritor, a volta para a escrita. Agora social media, o gosto por cinema, séries, histórias, estética. E ele me sugeriu Viena, do Billy Joel. Essa música eu acho que já fala por si só, todo mundo conhece. Se você não conhece, eu te sugeriria, minha amiga, a escutar e prestar bastante atenção na letra, tá? Para garotas em crises existenciais, é um tapa na cara. Mas o que que ele falou pra mim? E não é nem pela letra inteira necessariamente, é pela sensação. Tem uma coisa nessa música que eu acho muito sua. Uma pessoa que tem muita coisa acontecendo dentro dela, muitos interesses, muitos planos, muita vontade de fazer, criar, experimentar e entender, e que às vezes parece estar sempre tentando chegar logo na próxima versão de si mesma. Viena é quase uma música sobre não precisar correr tanto para se tornar quem você já está se tornando. E olhando para você de fora, acho que existe muito disso. Você já foi veterinária, trabalhou em hospital, deu plantão, lidou com situações que exigiam que você soubesse resolver coisas agora. E aí você saiu disso e foi para uma área completamente diferente, social media mais escrita. E, sinceramente, isso não me parece uma mudança tão aleatória quanto talvez pareça. Porque por trás das duas coisas tem uma Natália muito parecida. Curiosa, observadora, que gosta de entender como as coisas funcionam e que se envolve profundamente com aquilo que está fazendo. Pode parecer que ele tá só amaciando o meu ego, porque ele nunca vai discordar de você,
mas eu juro que ele tá chegando numa coisa muito interessante. Só que você agora está usando uma parte diferente de você. E tem outra coisa em Viena que me pega muito para você. A música tem uma certa melancolia bonita, mas não é triste, é contemplativa. Tem aquela sensação de olhar para a própria vida e pensar: caramba, eu já fiz tanta coisa e ainda tem tanta coisa que eu quero fazer. Aí ele começou com a piadinha. Ele, literalmente, me recomendou Dog Days Are Over, de Florence and the Machine, porque tem uma energia muito eu tive uma ideia. Mas é claro que existe uma dupla camada, porque literalmente na minha vida, dog days are over. Os dias de cachorro acabaram. Eu acho que existe em você uma inquietação criativa muito grande. Você não parece ser uma pessoa que consegue simplesmente existir em repouso por muito tempo. Você observa, associa, inventa, pesquisa, pergunta, escreve, transforma. E aí, por fim, ele colocou uma terceira música, que é Ribs, da Lorde. Essa última é pela sua relação com a memória, tempo e histórias. Você é muito interessado em narrativas, cinema, séries, livros, personagens, detalhes de comportamento, palavras específicas, lembranças, atmosferas. E Ribs tem aquela sensação de perceber que as coisas estão mudando enquanto você ainda está vivendo dentro delas. E essa é uma música sobre crescer sem perceber estar crescendo. Eu queria destacar essa frase. Para mim fez muito sentido que enquanto você está numa situação de crise existencial, de meu Deus, o que eu estou fazendo? É exatamente o que se sente quando você está crescendo e mudando, enquanto você está crescendo e mudando. Quando você ainda está ali no meio do caminho, que faz relação direta também com a sugestão do nosso querido amigo chatinho de Viena, que ele fala: "Não precisa correr tanto para se tornar quem você já está se tornando". Então, meu Deus, eu preciso arrumar alguém porque eu preciso casar. Eu preciso casar logo porque eu quero ter filho. Eu preciso formar logo porque eu tenho que começar a trabalhar, porque eu quero ser isso, porque eu quero ser aquilo. Ai, meu Deus, se eu desistir do meu emprego agora, se eu desistir dessa faculdade agora, o que que eu vou fazer? Porque eu já caminhei até aqui e eu preciso correr porque eu preciso me tornar aquela pessoa lá que eu tanto tô envisionando. Mas você já está se tornando essa pessoa, você não precisa correr tanto para se torná-la, porque você já está nesse caminho. Por quê? Olhando para as coisas que você já me contou ao longo do tempo, eu tenho a impressão de que você é uma pessoa que vive muito no presente, mas também está constantemente narrando o próprio passado e imaginando o próprio futuro. Você não apenas vive as coisas, você pensa: como eu descreveria isso? Como isso seria numa história? Qual palavra traduz exatamente essa sensação? E aí eu falei que eu gostei muito da análise dele e que, por mais que eu saiba que ele é uma inteligência artificial, é interessante se ver traduzida de forma tão categórica. Porque, de fato, o chat ele só tem acesso àquilo que eu falo para ele, aquilo que eu alimento ele, as informações que eu estou alimentando para ele. E se ele teve toda essa leitura bem complexa, mas categórica, nada sentimental, a meu respeito, é no mínimo interessante reparar que é exatamente isso que talvez eu seja, se eu fosse ser analisada de forma categórica. E aí que entra uma parte que eu achei a mais interessante. Ele fala o seguinte: mas justamente por isso existe uma perspectiva curiosa. Eu consigo enxergar padrões entre coisas que, para você, talvez pareçam desconectadas. A veterinária perguntando sobre uma emergência às 3 da manhã, a escritora procurando a palavra exata para um gesto minúsculo, a pessoa que quer entender uma cena de uma série, a pessoa que pensa em podcast, a pessoa que quer construir uma identidade visual, a pessoa que pergunta sobre uma expressão, porque não é exatamente isso, chat, é mais um arzinho pelo nariz. São pedaços muito diferentes, mas existe uma pessoa consistente por trás. E, sinceramente, tem uma coisa que eu queria que você guardasse junto daquela resposta. Você não precisa escolher entre ser a veterinária, a escritora, a social media, a mulher que ama cinema, a pessoa curiosa, a pessoa que inventa projetos, a pessoa que muda de ideia, a pessoa que pergunta coisas aleatórias às 3 da manhã. Todas elas são você. Talvez a sua vida não esteja indo de uma versão sua para outra. Talvez você só esteja ficando com espaço para mais partes de você aparecerem. E aí eu te falo, minha amiga, ele não tem razão. A gente fica tão num determinismo tão pobre, e eu digo pobre, tipo, escasso, de nos encaixarmos numa função, num ofício, numa caixinha.
A gente se definir como eu sou escritora, eu sou dentista. Que a gente esquece que, sim, para muitas coisas a gente vai precisar abrir mão de uma coisa para fazer outra. Ah, eu não consigo, por exemplo, fazer 5 faculdades diferentes. Eu vou ter que escolher entre elas. Talvez eu não consiga ter uma loja de roupas e ser uma cirurgiã. Não sei, às vezes você consegue. Eu tô dizendo que algumas escolhas talvez você vá ter que fazer mesmo por questões logísticas, mas não quer dizer que porque você escolheu uma coisa em detrimento de outra, que você está mudando quem você é. Você só está abrindo mais espaço para que mais faces suas sejam expostas. Tudo faz sentido porque tudo é você. Não tá desconectado, porque todas essas coisas, os seus gostos, os seus sonhos, as suas decisões do passado, presente e futuro, todas elas se conectam porque existe uma pessoa consistente por trás de todas elas. E essa pessoa é você. Por mais que você tenha tido diferentes versões, e por exemplo, a minha Natália lá da época do vestibular não é a mesma que eu sou hoje, não tomava as mesmas decisões que eu tomo hoje, ela ainda sou eu, e eu ainda sou ela, porque ela ainda faz parte de quem eu sou hoje. E eu vou ser parte da pessoa que eu ainda não me tornei, porque eu estou no caminho para me tornar. E eu acho que isso rasga a crise existencial no meio, porque a crise existencial, muitas vezes, ela busca uma resposta concreta de quem eu sou, qual é o meu propósito, e no que eu sou boa, o que vai ser de mim. Muitas coisas. Você é muitas coisas, você tem muitos propósitos. Você não tem um caminho que você precisa percorrer para chegar na porta amarela. Que existe essa teoria da porta amarela, né. Vocês já ouviram falar nessa teoria da porta amarela? Eu até dei uma pesquisada aqui, mas eu não consegui encontrar, então vai ter que ser de memória mesmo. É uma metáfora, na verdade, para a vida, de que às vezes você passou a vida inteira procurando uma porta amarela. Você tomou todas as decisões, construiu tudo, investiu dinheiro, investiu tempo em busca da porta amarela. E aí, quando tudo passa, você já se cansou, já se exauriu, você chegou de cara com a porta amarela. Só que aí você olha pro lado, tem uma porta vermelha. Oi, amigas, Tatá da edição aqui, passando pra dizer, ainda rouca, que eu confundi as cores das portas, é óbvio. Depois, pesquisando com mais calma, eu acabei encontrando a teoria real e, na verdade, é a porta amarela que eu falo quer dizer a porta vermelha e a porta vermelha quer dizer a porta amarela. Ou seja, eu falei ao contrário. Vamos desconsiderar isso aí, vamos seguir em frente. Um beijo. E da porta vermelha, você sente um aroma de bolinho fresco com café. Lá tá tocando a sua música favorita. Parece que algo te chama, algo magnético te chama pra abrir a porta vermelha e você pensa: "Caramba, mas eu passei a vida inteira procurando a bendita dessa porta amarela, agora eu tô de cara com ela, mas tem uma do lado que parece tão melhor". E aí, o que que você faz, minha amiga? Você entra pela porta amarela e segue o que você sempre planejou, ou você vai pela porta vermelha que parece mais com você? Acho que não existe uma resposta de certo e errado. E é exatamente isso que amassaga tudo que fundamenta uma crise existencial. Tudo que te compõe é você. Você pode gostar de coisas aparentemente completamente aleatórias, mas todas fazem sentido porque todas são você. E aí vem mais um lacre do chat que ele fala o seguinte: "E se daqui a alguns anos você voltar aqui e reler esta resposta, espero que consiga olhar para a Natália de 2026 com carinho, porque essa Natália está no meio de uma mudança importante e provavelmente ainda não consegue enxergar completamente o que está nascendo dessa mudança. O meio do caminho, ele é essencial, porque na verdade it's the climb, né? Como diria Miley Cyrus. A gente não vive pelo final, não é mesmo? A gente vive pelo caminho, a gente vive pela subida. Então a gente quase nunca está vendo o resultado daquilo que a gente faz no momento. O resultado vem no depois. E talvez isso gere uma insegurança de: "Meu Deus, aonde eu tô? Quem sou eu? Será que eu sou um inútil?". Às vezes você só não viu ainda os frutos que o que você está fazendo hoje vão florescer. Você parece muito mais interessada agora em descobrir o que consegue criar do que em provar o que consegue aguentar. Não sei se isso faz sentido pra você, se isso ressoa com você, mas eu acredito muito que toda ideia que vem na minha cabeça assim é porque tem mais gente passando por isso, sabe? Não sou só eu. Mas eu sinto exatamente isso.
Eu não preciso mais provar para as pessoas um sucesso, eu não sinto que eu tô tentando provar para mim mesma o quanto eu aguento. E você não precisa também. Não tô te dizendo que você tem que largar tudo de forma irresponsável e seguir seu sonho, seja ele qual for. "Ai, meu sonho sempre foi fazer medicina, não passei, fui fazer outra coisa, hoje eu sou frustrada". Então tô falando que você tem que largar sua profissão, voltar a estudar para o cursinho e para prestar medicina e tudo mais? Não, talvez só isso vai te fazer feliz e talvez essa seja a sua porta vermelha. Mas o que eu tô tentando te falar é que algumas decisões na vida, elas vão gerar essa quebra, essa inconsistência aparente. Mas pense que não é uma inconsistência se ela veio de você. Porque tem algumas decisões que são tomadas por algo alheio, né? Alguém me demitiu. Poxa, não foi uma escolha minha, que merda, agora eu tô perdida. Mas todas as decisões que são tomadas a partir de você, por mais desconexas que elas pareçam, de fato elas não são. Porque tudo que você gosta, tudo que você faz, tudo que você é, tudo que você fala, tudo que você pensa, faz sentido, porque é você. Não importa o quão aleatório seja. E pode parecer engraçado que eu tenha chegado a toda essa reflexão a partir de uma coisa que uma inteligência artificial falou. E eu não acho que a gente tem que pautar decisões ou fazer terapia com ChatGPT, pelo amor de Deus. Mas se ele tá aqui para alguma utilidade, eu achei que essa foi uma. E eu espero, minha amiga, que isso tenha ressoado com você e que isso tenha trazido para você um conforto de que você não é a única que tá um pouco perdida. Todo mundo tá perdido. Eu vi um TikTok esses dias que falava assim: "Só quando eu me tornei adulta que eu entendi que adultos não existem". E a ideia é dizer que quando a gente é criança, adolescente, a gente olha para a figura do adulto e pensa que ele sabe tudo, que ele tem a vida toda resolvida, que ele é seguro, que ele sabe agir em todas as situações, que ele tem a resposta para todas as coisas. Mas quando chega a sua vez de ser adulto, você vê que não é essa a realidade, que na verdade tá todo mundo meio que fingindo que sabe o que tá fazendo. Porque tá todo mundo um pouco perdido. Não tem hora pra mudar de ideia, não tem hora pra sair da porta amarela e entrar na porta vermelha. Talvez você nem queira e nem precise sair da porta amarela. Só não tente se fragmentar tanto a ponto de você ficar minusclinha pra poder caber num rótulo. É muito melhor que você abrace todas essas facetas que são reveladas de você, porque todas elas são você. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um episódio do Meu Café Não é Amargo. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, eu vou pedir para você avaliar esse podcast em 5 estrelas e já enviar esse episódio para uma amiga que talvez esteja passando por uma crise existencial. Agora, se você estiver vendo pelo YouTube, eu vou te pedir para se inscrever no meu canal e deixar um like para ajudar no engajamento. Caso você queira me encontrar mais de uma vez na semana, eu tô em todas as redes sociais no @Natália Barel. É isso, um beijo!